Tudo bem, Simone? Seja Tudo bem-vinda. bem. Obrigada pelo convite. A gente que agradece sua disponibilidade e para a gente começar, por que em 2026 tende a ser um ano mais favorável para novos empreendedores? O que mudou no perfil de quem decide abrir um negócio hoje, Simone? Que eu vejo que quando a gente vai abrir uma empresa, muitas possibilidades já se abriram com o tempo, que foi uma das possibilidades, o MEI, né? Que tu tem com menos tributação. Por mais que hoje, agora no Brasil, para 2026, tenha uma reforma tributária, eu gosto de trazer sempre que empreender é o que te traz mais resultados, né? Que te dá, que tu investe e tu consegue ter mais resultados do que qualquer outro tipo de aplicação. Então, é um movimento que eu vejo que cada vez mais as pessoas que hoje trabalham como CLT, muitas vezes tendo uma carga horária muito menor, e trabalhando de casa, em outras questões, com a MEI, elas conseguem ter um rendimento muito melhor, né? Perfeito. E pensando em quem quer empreender, qual que é o primeiro passo para quem quer empreender com mais segurança? Vamos lá. Empreender, é uma profissão. Então, vamos pensar, com alguém que faça uma faculdade de medicina vai ficar praticamente 7 anos investindo. Empreender muitas vezes, principalmente quem trabalha hoje, muitas vezes no digital, tu não precisa de nenhum investimento. Tu vai entrar só com o teu trabalho. Eu mesma, Simone, quando eu abri meu negócio, eu não tive nenhum investimento, sempre cresci de forma orgânica. E o que é buscar o conhecimento de empreender, porque não existe faculdade de empreender, para buscar com pessoas que já estão na área, buscar entender sobre gestão financeira, sobre gestão de marketing, vendas. Então, esses são os principais, fazer um bom plano de negócio, que tem várias instituições, também como o Sebrae, outros que podem te dar esses primeiros passos para ti de forma mais assertiva. E a preparação financeira ainda é o maior desafio inicial, Simone? Eu vejo que sim, para negócios como um comércio que precisa de estoque, muitas vezes uma indústria, o serviço muitas vezes não há tanta necessidade, dependendo do ramo que vai empreender. Mas realmente o capital, às vezes, ele é um impeditivo, e muitas pessoas eles buscam, pessoas que estão iniciando, capital de terceiros. Está errado, está certo, Simone. Depende, eu gosto muito do crescimento de forma orgânica, né? Mas é importante buscar um primeiro conhecimento, ter um plano de negócio para ver como é que tu vai conseguir pagar essa parcela, ter uma carência de repente para te conseguir depois ir fazendo esse pagamento, né? Então é importante a gente já ter essa noção de gestão financeira que tu não vai ter lucro já no primeiro mês, tem todo um passo a passo ali, né? E pensando nesse processo de investimento, de empreendimento, como avaliar se uma ideia realmente atende a uma necessidade do público? Ah, excelente pergunta. Você precisa, a primeira coisa, fazer uma pesquisa, né? Então, assim, é entender mesmo, eu vou empreender, por exemplo, vou abrir um marketing digital. Então, eu preciso entender quem que é meu cliente ideal, eu preciso fazer uma pesquisa com essas pessoas, entender o que realmente elas estão precisando, o que o mercado já tem, analisar a concorrência. Porque sempre vai ter uma brecha ali que se tu for naquela brecha, naquele diferencial, e realmente o que tu faz de melhor e buscar essa brecha, eu acredito muito que tu consegue se diferenciar. Por mais que tu tá começando do zero, sabe? Sempre tem brecha, tu entender o que tu faz de melhor e entender realmente o que o cliente busca hoje, que o comportamento humano cada vez está mudando mais, né? Entender esse público é um grande diferencial para te poder avançar. E pensando nessa importância também, por que é tão relevante conhecer bem o setor também antes de investir, Simone? Exatamente. Se tu não conhece o setor, é como se tu fosse empreender no escuro. Então, tu precisa, digamos assim, buscar conhecimento daquele setor. Se tu vai empreender num setor que você não conhece, eu vejo muitas mulheres que chegam até mim, empresárias, muitas vezes, eu vou empreender aqui com uma franquia. Ela não sabe quanto que aquela franquia gera de lucro, quanto que realmente aquele negócio vai distribuir para ela, quanto que realmente aquele negócio ele vai conseguir atender a expectativa dela. Então, tu entender realmente daquele negócio, não só na parte técnica, mas entender o contexto inteiro que ele está inserido, é bem importante, porque muitas vezes tu vai empreender no escuro e quando tu percebe a tua empresa ela não está bem porque você não fez uma boa análise. Então, essa análise inicial
Eu sempre digo, empreende no que tu conhece de melhor, depois tu vai avançando, que depois tu aprender a ser empreendedor aqui, fica mais fácil de tu avançar para outros segmentos, né? Perfeito. E o planejamento financeiro, pensando nesse processo para empreender, o planejamento financeiro, ele pode evitar erros comuns no início do negócio? Quais que são esses erros financeiros que mais levam as empresas a fechar cedo, Simone? Sim, e tu pode fazer um bom planejamento financeiro pensando no quê? Eu gosto muito do livro do Gustavo Cerbasi, que ele fala o seguinte, que para empreender, a gente precisa ter uma base de conhecimento, mas também, antes de empreender, a gente precisa entender que o nosso negócio, ele é uma semente, e essa semente, muitas vezes o fruto, ela vai demorar um pouco para acontecer, então a gente não pode ir para um viés de otimismo excessivo, a gente precisa fazer um planejamento dos primeiros meses, tu vai só estar investindo, vai estar colocando teu recurso próprio, muitas vezes ou de terceiros, ou se tu já vai trazer também para esse negócio que muito tempo que não vai te trazendo nos primeiros meses o resultado. Então, assim, o que o livro ele traz? Que o interessante, um empreendedor que vai fazer é não contar com o salário daquela empresa pelo menos por 20 meses. Então, tu tem que estar preparado financeiramente para tuas despesas pessoais, para poder esse negócio começar a girar, começar um capital de giro, tu vai começando a ter um ponto de equilíbrio, tu vai conseguindo compreender para depois tu começar a tirar um valor dessa empresa. E o erro muito comum é esse, a pessoa acha que vai empreender e aquele dinheiro que a empresa está ganhando, aquele faturamento, ela pode retirar para tudo para ela. Então é um grande erro. E daí começa a misturar as contas pessoais, empresariais, começa a não ter reserva financeira, porque daí depende daquele dinheiro para viver. Então, assim, o planejamento é realmente entender, pelo menos para 2 anos, que aquela empresa ela precisa ter sustentabilidade, né? Dados que a gente vê que as empresas quebram, né? 60% em 5 anos, porque não tiveram essa estrutura. Entender que empreender realmente, como qualquer profissão, e dentista, o médico, ele demora um tempo para poder ele começar a crescer e tirar o fruto, que é a distribuição de lucro, um salário mais adequado, como você para uma empreendedora. Então, esses pontos, assim, ó, separação das contas, ter um controle financeiro, e acaba misturando as contas, não ter um prolabore adequado, são os principais erros, que daí acaba não gerando reserva financeira, né? Não, muitas vezes, e acaba que os negócios ele têm um grande impacto na gestão e acaba que o negócio ele não prospera. E citando essa parte das finanças, Simone, quais custos que costumam ser ignorados por novos empreendedores neste começo e que são relevantes, que devem ser levados em consideração? Muitas vezes a pessoa vai empreender, que ela não tem cliente. Então, assim, é necessário tu fazer um investimento em marketing, porque sem marketing tu não vai conseguir realmente buscar novos clientes. E o que acontece? O marketing, quando a tua empresa ainda é nova, tu não tem uma marca consolidada. Então acaba que, vou fazer um marketing ali, fazer um tráfego pago, ou vou fazer alguma ação, já vai me dar resultado automático. Não, isso é um investimento que de repente que 6 meses vai voltar. Então, que tu vai estar plantando. Então é importante pensar em ações, né, de marketing, de gestão de pessoas, por exemplo, tu vai contratar um funcionário, ele não vai sair fazendo todas as atividades, ele vai demorar um tempo, 3 meses, um pouco mais para dar o resultado. Então a gente acha que colocar dinheiro, que no primeiro mês já vai ter cliente, já vai retornar, então isso eu vejo que é um dos grandes gargalos ali. Perfeito. E pensando no faturamento do início, como lidar com os períodos de faturamento mais instável nesse começo dos empreendimentos também? É importante pensar sempre que a empresa ela vai estar iniciando e realmente vai ter uma venda, 2 vendas, pode ser que depois não tenha algum mês nenhuma venda, isso é natural. Então é importante que a empreendedora ou o empreendedor, quando ele for iniciar o negócio, ele tenha em mente que realmente aquele negócio ele não vai dar os frutos agora, não vai ter um salário agora, não vai ter uma distribuição de lucros agora, ele vai ter que se manter com outras rendas, se organizar para que esse negócio, aos poucos, ele vai ter resultado para lá na frente ele poder retirar. Então, é ter muito cuidado de ter uma operação bastante enxuta,
né? Às vezes tem que colocar um capital teu e ir aos poucos, de forma orgânica. Conforme tu vai vendendo, tu vai gastando aos poucos, porque senão tu vai acabar se perdendo ali e acaba que muitas vezes tu começa a ficar no prejuízo, tem que pegar um empréstimo para pagar alguma conta e acaba que gera uma despesa financeira e isso vai afetando ali o crescimento da tua empresa, né? E falando agora nem tanto do investidor, mas sim do consumidor, o consumidor ele tá mais exigente, né? O que que isso muda para quem empreende? Cada vez mais o consumidor, ele te compara não com alguém do teu segmento. Então, se ele teve uma boa experiência em algum local, que mesmo que não seja a tua concorrência, seja de outro segmento, ele sempre na cabeça dele vai estar te comparando com aquilo. Eu vejo que hoje, com a inteligência artificial e todas essas questões tecnológicas, o que que acontece? Quem se diferencia é quem trabalha de forma mais humanizada, que entende o cliente. Realmente que precisa entender o cliente. Então, assim, as empresas têm que estar preparadas para aquele consumidor que realmente ele é exigente, por quê? Porque ele quer o básico bem feito, e muitas vezes a gente não entrega o básico bem feito. Então, se tu fazer o básico bem feito e tratar o cliente como uma pessoa, não como uma, digamos, uma caixinha de dinheiro, eu acredito que já faz toda a diferença nesse mercado. E empreender sozinho ou buscar parcerias, o que que se deve avaliar também nesse processo de iniciar um negócio, Simone? Parcerias é uma ótima opção, porque quando tu tem uma boa parceria, de repente tu buscar uma parceria que já está engajada no mercado, por exemplo, algo que seja complementar o teu serviço, então ele te ajuda muito já a estar nesse primeiro momento com clientes. Então, olhar de forma estratégica, a forma que tu consegue realmente buscar clientes de forma mais orgânica, sem esse custo do teu marketing, até que ele vai funcionar, eu acredito que seja a melhor opção. Eu gosto muito desse modelo. Simone, eu agradeço tua participação aqui com a gente, tua disponibilidade. E para a gente finalizar, para quem quer empreender em 2026, qual orientação não pode ser ignorada? Fique à vontade para fazer suas últimas considerações também. Eu entendo que para 2026, quem vai empreender ou quem já está empreendendo é refletir realmente o que eu quero para este ano e buscar fazer um planejamento financeiro detalhado que realmente com o que tu tens de meta de faturamento, com metas de aumento de despesas, de investimentos e seguir isso à risca ali já vai ter um resultado bem interessante. Não é só sobre o controle, mas é criar um planejamento estratégico linkado realmente ao teu propósito ali financeiro e também para o teu propósito de vida e seguir isso, né? O principal é seguir, né? Muitas vezes se perdem. Tá certo, muito obrigada, Simone, por participar aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Obrigado, até mais.